Boa tarde, senhores jornalistas. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registram-se 12.442 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 712 que no dia de ontem, 6,1%. Por outro lado, verificam-se 1.180 casos em internamento, dos quais 271 em cuidados intensivos. Registam-se 345 óbitos, que lamentamos, e lembramos que não são apenas números, são pessoas que sempre fazem falta a alguém. E, finalmente, verificam-se 184 casos de recuperação. A taxa de letalidade global é de 2,8%, taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 10,7%, pessoas em tratamento no domicílio 10.743, cerca de 86,3%, internados 1.180, o que corresponde a 9,5%, e em unidade de cuidados intensivos 271, o que corresponde a 2,2%. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Saúde. Há 72 anos nascia a Organização Mundial de Saúde. O que normalmente era uma efeméride que o setor assinalava, passando mais ou menos despercebida entre a população em geral, hoje é um marco na luta das nossas vidas, com o mundo a braços, com a mais grave pandemia dos últimos 100 anos. E por isso, não podemos deixar de prestar homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes operacionais, que estão na linha da frente de um combate que é de todos nós. O Serviço Nacional de Saúde é um património que importa mais do que nunca preservar e reforçar. E é isso que também tem acontecido em relação ao Covid-19. Os conselhos de administração dos diferentes hospitais têm autonomia para fazer contratação direta no âmbito desta pandemia e, neste momento, já foram feitos mais de 1.400 contratos com profissionais de saúde de todas as áreas para o combate a este vírus. A linha SNS 24 continua a ser a porta de entrada primordial no Sistema Nacional de Saúde. As melhorias neste centro de contacto continuam a ser feitas e hoje em dia é já possível um tempo médio de espera por atendimento abaixo dos 3 minutos. Já foi prestado apoio psicológico por esta linha a 262 pessoas, alguns dos quais profissionais de saúde. O Trace Covid-19, a plataforma que permite o acompanhamento de Covid-19 de todos os pacientes no domicílio, tem hoje mais profissionais de saúde com acesso, num total de quase 72.900. Há ainda quase 75.000 utentes inseridos nesta plataforma, dos quais mais de 34.000 em vigilância clínica. E permitam-me terminar com uma nota diferente. Numa altura de perdas, a Direção-Geral de Saúde vive uma particularmente difícil ao ver partir prematuramente a Subdiretora-Geral da Saúde, doutora Catarina Sena. Uma perda que todos lamentamos e que, por isso, deixo aqui as condolências à família, aos amigos e a todos os profissionais da Direção-Geral de Saúde. Passo agora a palavra ao Sr. Subdiretor-Geral da Saúde. Bom dia, obrigado, Sr. Secretário de Estado. E obrigado pelas suas palavras, que faço minhas as suas palavras de condolências, não só às famílias de todos os doentes com Covid, mas muito em particular à família da Subdiretora-Geral. Queria só dar uma nota importante. Temos visto, ou vi ontem, no último dia, na comunicação social, algum alento pelos números que estão mais baixos. E apesar de naturalmente estarmos
contentes porque os números estão neste momento mais baixos do que já foram, queríamos solicitar alguma prudência na interpretação destes números. Estamos numa fase ainda de importante luta contra esta pandemia, não sabemos o que vai ser o dia da manhã e vai-se aproximar um momento importante de reflexão, que é a Páscoa, e gostaria de solicitar a todos que mantivéssemos as medidas que temos tido até agora de isolamento social, de restrição, de contenção no seu domicílio dentro daquilo que é possível. Sabemos da dificuldade que isto é, especialmente nesta fase em que tradicionalmente gostamos de juntar-nos com a família. Pedíamos a todos que não abrandassem os esforços feitos até agora para que mantenhamos uma evolução favorável e o mais rápido possível, que é aquilo que todos desejamos, que o mais cedo possível possamos sair da situação que estamos. Boa tarde, Rita Barão Mendes da TVI, em representação também da SIC e da CMTV. Eu perguntava primeiro como é que se explica o número tão elevado de mortes no lar de Aveiro e se estão ou não a ser distribuídos testes e materiais de proteção pelos lares. Acrescentava só ainda mais esta questão que foi denunciada pelo Presidente da Câmara de Aveiro, de que há falta de zaragatoas no hospital e, finalmente, o número de profissionais de saúde, enfermeiros e médicos e outros profissionais que estão infectados. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Bom, relativamente a Aveiro, quero lhe dizer que tem sido uma região e um hospital particularmente que tem tido uma afluência superior ao expectável e que por isso mesmo também tem tido um consumo superior ao expectável. Dizer-lhe que a preocupação, nós acompanhamos a preocupação do Sr. Presidente da Câmara, que tem sido colaborante, e por isso também lhe queremos agradecer em todos os esforços que ele tem feito para poder resolver ou ajudar a resolver esta questão. Quero-lhe dizer que para Aveiro hoje vão ser distribuídos, para a zona centro, vão ser distribuídos 10.000 testes, sendo que desses 10.000, 2.000 vão ser distribuídos para Aveiro. Quero também dizer que, relativamente ao lar da Santa Casa da Misericórdia, que foram testados a maioria dos utentes. O lar da Santa Casa tinha uma ocupação de 120 pessoas e 151 profissionais. Destes 151 profissionais, 19 eram positivos e dos utentes, 78 positivos. Verificaram-se 15 óbitos. Queria-lhe dizer também que, em relação a outros lares desta região, nomeadamente aos lares de Santa Joana, vão ser testados hoje 2 lares com cerca de 80 testes. E por isso, o que lhe quero dizer em relação a Aveiro é este o ponto da situação, e uma vez mais, também na pessoa do Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, na pessoa das unidades, na unidade local de saúde de Aveiro, que tem colaborado insistentemente, quer com o Sr. Presidente da Câmara, quer com o Presidente do Conselho de Administração, a doutora Margarida França, que estamos a fazer todos os esforços para que a situação de Aveiro fique rapidamente e o mais depressa possível resolvida. Relativamente aos profissionais de saúde, os números que tenho por reporte, como sabe, que são a possibilidade que temos de ter números é por reporte relativamente ao SINAV, é que num total temos 1.435 profissionais de saúde infectados, sendo de enfermeiros 370 e de médicos 240, sendo os restantes assistentes técnicos, assistentes operacionais, outros técnicos, cerca de 825. RTP. Bom dia a ambos. Sandra Felgueiras da RTP. As nossas condolências, naturalmente, à família da Subdiretora-Geral de Saúde que hoje faleceu. A pergunta da RTP hoje prende-se com o repto, uma vez mais lançado pelo Conselho de Escolas Médicas Portuguesas e pela Ordem dos Médicos, que em comunicado voltam a referir que já desde dia 24 de março que o Sr. Primeiro-Ministro se disponibilizou a libertar todos os dados anonimizados de forma a permitir o acesso livre à investigação científica que possa ajudar no combate à doença. Perguntar-lhe, Sr. Secretário de Estado, porque é que até hoje
esta informação ainda não foi disponibilizada aos investigadores e também porque é que se continuam a verificar diferenças grandes entre os números publicados no boletim e as informações que nos são prestadas diariamente pelas autarquias locais, nomeadamente em alguns concelhos, as diferenças são mesmo significativas. Como essa pergunta tem duas componentes, eu vou passar ao Sr. Subdiretor-Geral de Saúde. Bom, obrigado. Antes de mais, obrigado pelas palavras. Em relação aos dados, sim, como sabemos, no Decreto 2B de 2020, no artigo 39, está exatamente isso expresso. Nós temos já fornecido alguns dados, naturalmente anonimizados, a algumas comunidades científicas que nos têm pedido, e estamos a trabalhar neste momento com a FCT de forma a ser mais célere esta disponibilização. Como com certeza compreenderão, não é fácil dar respostas nesta fase, temos outras urgências em mão, mas estamos a trabalhar com a FCT para de forma a que isto fique mais facilmente agilizados e penso que nos próximos dias conseguiremos de forma mais rápida ter este circuito montado. Em relação às discrepâncias dos dados regionais, eu penso que nós já várias vezes respondemos essa questão. Tem a ver com o local do RNU, o local onde a pessoa mora. Nós, centralmente, a única coisa que sabemos é o que está ou no RNU, no Registro Nacional do Utente, que nem sempre coincide com o sítio real onde as pessoas vivem, ou sabemos, quanto muito, o local onde foi feito o teste, o hospital onde foi feito o teste. E, portanto, às vezes existem discrepâncias que são depois corrigidas quando localmente nos dizem não, esta pessoa não mora aqui, mora no outro lado, nós depois conseguimos corrigir. Mas sim, nos primeiros dias, a informação que nós temos é a informação que está no sistema informático, que é o Registro Nacional do Utente, via RNU, ou o local físico onde a pessoa fez o teste, e isto às vezes não corresponde, como compreenderão, ao sítio onde a pessoa efetivamente mora. Bom dia, Cristina Cardoso, da Agência Lusa. Eu quero voltar aos lares de idosos e aos testes. Foi anunciado, mas numa questão mais abrangente, foi anunciado na semana passada um plano para fazer testes em todos os lares de idosos. Eu queria saber em que fase está esse plano e se inclui os lares ilegais. Toda a gente sabe que existem, inclusive a Segurança Social, e eu queria saber se este plano de testar inclui os lares ilegais. Encaixado com isto, queria também saber se o tempo médio entre fazer o teste e a resposta do teste tem vindo a diminuir. Há pessoas que falam em 2 e 3 dias para receber o resultado. Obrigada. Bom, talvez responder à primeira parte da questão, dizendo-lhe que os lares ilegais, as pessoas que estão nos lares ilegais são para nós iguais às pessoas que estão nos lares legais, como é óbvio que sim, claro que serão testadas. Agora, quem terá que fazer a diferenciação, porque nós não conhecemos os lares ilegais, terá que, obviamente, ser a Segurança Social. Também relativamente à nossa capacidade de testagem, que, como tem sido bastante anunciado, tem aumentado muito e com particular incidência sobre os lares, eu passaria a palavra também ao Sr. Subdiretor-Geral, até porque sei que hoje, penso que é hoje, que vai sair uma norma sobre lares e, portanto, estará mais habilitado para lhe responder a esta questão. Obrigado. Eu penso que já estará disponível a nova atualização da orientação dos lares. Efetivamente, como já referi anteriormente e por várias vezes, é de facto uma preocupação para nós a situação dos lares, tendo em vista a população, que é uma população de risco, naturalmente, dentro dos lares. Nesse sentido, fizemos algumas atualizações à orientação prévia, expondo exatamente a necessidade ou o nosso desejo de se fazer mais testes e tentarmos ver sempre que existir casos suspeitos ou confirmados, tentarmos caracterizar a população, não só a população residente do lar, que é de facto importante, mas mais importante, e assumindo que hoje temos uma limitação de fluxos aos profissionais do lar, para tentarmos de facto parar as vias de transmissão do mais rapidamente possível. Penso que esta atualização, se não está online, estará online muito rapidamente. Eu não tenho esses números para lhe poder responder. É verdade que o que temos que ter a noção existe os testes de doentes que estão críticos que têm que ser feitos na hora, existe testes que
não precisam de ser feitos imediatamente. Eu não tenho tempos de resposta. Naturalmente, como todos se aperceberam por aquilo que tem sido divulgado, nós temos aumentado muito a capacidade de testes, quer do SNS, quer dos convencionados. Isso tem sido aumentado. Naturalmente que nós não estávamos, ninguém sabia qual era a dimensão do problema e, portanto, vamos adaptando. Eu não tenho exatamente presente as respostas. Naturalmente que percebo que qualquer cidadão a quem se lhe peça um teste, gostaria de fazer o teste de imediato e não esperar 24, 48 horas. Estamos a trabalhar para aumentar a rede da melhor forma que seja possível. Recordando talvez um pouco o que o Sr. Subdiretor-Geral está a dizer, e também não tendo esse tempo médio, e dizer porque é uma informação praticamente diária de reforço de testagem que estamos a fazer, que hoje os testes acumulados significam 121.256, o que significa 53% no público e 47% no privado. A capacidade de testagem diária mantém-se nos 11.000 testes, 7.000 público, 4.000 no privado, e dizer que ainda assim o dia 1/4 ainda foi o dia de maior testagem, de 9.100 testes. Pergunta por videoconferência do Jornal de Notícias. Bom dia, olá a todos. Milene Marques do Jornal de Notícias. Acabamos de saber que os cuidados intensivos do Hospital de Aveiro neste momento não têm mais vagas. O que eu pergunto é o que é que se vai fazer com estes doentes que necessitam de cuidados intensivos? Eu não consegui ouvir a questão. O som estava muito distorcido e eu não consegui ouvir a questão. Bom dia. Acabamos de saber que o Hospital de Aveiro está sem vagas nos cuidados intensivos. Daí perguntar-nos qual será a resposta dada a estes doentes. Sem vagas nos cuidados de intensivo, e que resposta é que está a ser dada aos doentes? Bom, como sabem, Hospital de Aveiro, como sabem, nós temos uma task force que é dirigida pelo Dr. João Gouveia e que tem feito uma avaliação diária da nossa capacidade de cuidados intensivos. Como também é sabido, estamos a reforçar o número de ventiladores. Ainda ontem chegaram ventiladores, como foi anunciado. Estão a chegar durante esta semana mais 500 ventiladores e depois da Páscoa outros 500 ventiladores, como também já foi anunciado. E temos uma capacidade expansível que é gerível pela própria administração e pelos próprios clínicos do Hospital de Aveiro. E com certeza essa situação será atendida dentro de muito pouco espaço de tempo pela task force que temos para gerir também e para ajudar a gerir essas situações, mas com certeza que haverá soluções para essa situação. Videoconferência para a Record TV. Muito bom dia, Vítor Alvito da Record TV. A pergunta é em particular para o Subdiretor-Geral da Saúde. Ainda há pouco falavam que a capacidade de resposta dos testes é de 24 a 48 horas, mas a verdade é que isso muitas vezes não acontece, e os utentes contactam a linha SNS 24 com sintomas, estão a receber prescrições que só as conseguem realizar muitas das vezes uma semana e meia depois. Os resultados acabam por sair 3, 4, 5 dias depois. Os resultados que hoje conhecemos, na verdade, não poderão dizer respeito a doentes que contactaram a SNS 24 há uma semana e meia ou quase 2 semanas. Não estamos a falar aqui de resultados em atraso. E neste seguimento, já agora, quantas prescrições é que estão a ser passadas diariamente entre a linha SNS 24 e médicos de família? Bom dia, obrigado. Eu, como disse há pouco, eu não sei exatamente localmente o tempo de espera em todos os locais e, portanto, não posso falar particularmente de algum ponto específico. Se me pergunta, vou aqui reparar a minha cábula. Posso lhe dizer que num dia 5, o SNS 24 encaminhou para ficar em autocuidados, portanto, pessoas que em teoria terão feito o pedido de prescrição de exame nesse dia, 1.068 pessoas. Naturalmente que, como disse há pouco, tenho a certeza que toda a gente gostaria de fazer o teste imediatamente e também, como disse, e o Sr. Secretário de Estado confirmou, temos estado a tentar progressivamente aumentar a capacidade de testagem diariamente. Isto é uma capacidade que tem que ser
gerida do ponto de vista local, porque, como imaginam, as respostas não são nacionais, são locais. E por isso teremos sempre a trabalhar para aumentar o número de testes e para dar a melhor resposta que for possível. Obrigada a todos.